terceira temporada do Sem Contraindicação, podcast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho e mais um ano a gente está aqui toda semana trazendo informações para você, conteúdo para que você cuide mais da sua saúde e tenha mais qualidade de vida. Olha só, hoje é um episódio muito especial. Primeiro porque é a estreia aqui da nossa terceira temporada e também porque no dia 7 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. Inclusive, esse é o tema do nosso episódio de hoje. O que fazer para ter mais saúde? Para isso, a gente vai trazer aqui dois especialistas, dois grandes profissionais, né, que vão dar algumas orientações, inclusive orientações práticas, para a gente ajustar aí no nosso dia a dia e ter mais saúde. Aqui conosco hoje, Dr. João Modesto, endocrinologista e também médico nuclear, já esteve aqui conosco em outras oportunidades e está de volta nesse episódio especial. Seja bem-vindo, Dr. João. Muito obrigado, Linda. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer nosso. E também pela primeira vez aqui no nosso videocast, doutora Ingrid Gabriela, ela que é clínica geral e gastroenterologista. Seja bem-vinda ao nosso videocast. Muito obrigada pelo convite. Realmente é um privilégio estar aqui hoje ao lado de grandes profissionais como o doutor João Modesto. Olha, inclusive daqui a pouco a gente vai falar, porque a doutora Ingrid foi aluna de doutor João, mas calma, que isso é pauta para mais tarde. Já já a gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso videocast. Antes, quero lembrar você, Linda, eu sei que eu tô lembrando, mas vou relembrar os nossos canais de comunicação, onde você consome o nosso conteúdo, onde você pode assistir, inclusive encaminhar esse conteúdo para a família, para os amigos, para os conhecidos, colegas de trabalho, enfim. Estamos aqui no YouTube da Unimed João Pessoa, também estamos no Spotify e no portal da Unimed, onde a gente tem lá uma página exclusiva para o videocast. Além disso, também temos o nosso Instagram. Lá você pode interagir, mandar mensagem, sugerir temas para os próximos episódios, @Unimed João Pessoa. Acessa lá se você ainda não segue o nosso perfil, siga e interaja conosco, tá bom? Dado esse primeiro recado, vamos lá ao nosso tema de hoje. Por quê? Doutor João, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não é apenas a ausência de doença que caracteriza, vamos dizer assim, a questão da saúde, né? Que significa que o indivíduo tem saúde. É um estado completo de bem-estar, de um bem-estar físico, um bem-estar mental, social. Atualmente, tendo em vista o nosso estilo de vida, né, o nosso comportamento, o quanto estamos perto dessa definição de saúde da OMS? Bom, a OMS realmente fala que é uma sensação de bem-estar, então parte do próprio indivíduo, não é? Tanto do ponto de vista emocional, como mental, como físico, e todas essas coisas interagem entre si. Estamos bem nesse aspecto, aí a gente também tem que levar em consideração países. Se a gente vai ver o Japão, por exemplo, tem um determinado tipo de vida, não é? Quando nós vamos ver alguns estivadores, já teria outro tipo de vida. Quando nós vamos ver a juventude atual, uma parte que tem boas condições econômico-financeiras e aquelas que não têm, então realmente as coisas ficam um pouco difíceis. Como existe então a chamada desigualdade social e econômica. Isso faz com que alguns possam ter condições de ter mais saúde do que outros. Isso, evidentemente, claro que é lamentável e políticas públicas realmente têm que intervir nisso. Repara que agora, há poucos dias, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Federação Internacional de Diabetes e a Associação Americana de Diabetes, deu uma nova classificação do diabetes. E foi o diabetes tipo 5, que era uma coisa dos anos de 1970, 1980. E que caiu mais ou menos no esquecimento, estava lá no meio de uma classificação que agora surgiu. E essa classificação diz respeito a quê? É o diabetes que a gente chama da desnutrição, principalmente com um tipo de alimentação baseada, por exemplo, em mandioca, que não processada, como tem umas substâncias tóxicas para o pâncreas, então o diabetes realmente é ligado a isso. Então você veja que aqui no Nordeste nós temos isso, certo? Sim. Na África nós temos isso, parte da Índia nós temos isso. E é claro, quando a gente vai olhar para outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, que é a maior potência econômica, temos indivíduos que começam a ter um ritmo de vida um pouco diferente e a expectativa de vida
começa a querer diminuir um pouco. Então, também não são saudáveis. Quando nós vamos lá para os países nórdicos, aí realmente a gente sente que existe uma qualidade de vida muito melhor. Então, a gente precisa ver se junta isso tudo para que todos tenham esse tipo de finalidade. Muito bem. Antes de continuar aqui a nossa conversa, deixa eu só registrar aqui, gente, que nós estamos, para comemorar essa terceira temporada do nosso videocast, nós estamos de cenário novo, né? Todo inovado aqui, inclusive inovação dos pilares, né, da Unimed João Pessoa, para justamente trazer essa terceira temporada, trazer informações. É um formato mais leve, mas aqui com esse toque, né, de inovação para essa terceira temporada, tá bom? Só para registrar que a turma aqui, né, Girlan, a turma aqui, né, toda que participou desse processo de criação para que tudo ficasse bonito aqui, para chamar mais a sua atenção, para que você pudesse estar sempre ligadinho aqui com a gente, tá bom? Bom, doutora Ingrid, quais são os fatores da vida moderna, do nosso cotidiano, que afetam a nossa saúde? Então, com a industrialização, né, acaba que os nossos hábitos de vida ficaram cada vez mais uma vida corrida, sempre naquela correria de não ter muito tempo de ter a hora certa de se alimentar, de ter aquele tempo para praticar atividade física. E com isso acaba que nós começamos a ter uma alimentação cada vez mais baseada em alimentos industrializados, ultraprocessados. E hoje em dia acaba que esses alimentos são os maiores assim, fatores de riscos para justamente uma alimentação inadequada e, consequentemente, atribuído também a evolução para algumas doenças metabólicas, que é justamente o que a gente mais se preocupa hoje em dia, né? A pandemia da obesidade, do sobrepeso, acaba que influencia muito nessa parte de adquirir essas doenças, que são totalmente preveníveis com hábitos de vida saudáveis. Então, essa alimentação acaba que é um fator realmente de risco, mas porém é modificável, que aí está relacionado a justamente essa qualidade de vida mais deficiente, principalmente relacionado a aos fatores de risco, essas doenças metabólicas. Ô, doutor João, para facilitar a vida de quem está assistindo o nosso videocast, quais são os pilares para a gente ter uma vida saudável? Né? O que é que o senhor elencaria assim, de essencial para que a pessoa que está aí assistindo, né, esse episódio, que está nessa vida corrida, parou, ouviu e disse assim, peraí, deixa eu revisar aqui para ver como é que está a minha situação. Quais são esses pilares? Os pilares, evidentemente, a alimentação é fundamental. Ingrid já falou aqui sobre os problemas dos ultraprocessados, que está cada vez mais perigoso para a nossa saúde. Atividade física, né? Certo? Ter amizades, o convívio social, um sono bom, um sono recuperativo e não aquele sono que fica... sabe que quando a gente não dorme bem, modifica uma série de coisas. Sistema hormonal, sistema gastrointestinal, tudo isso modifica e vai trazer malefícios. Certo. Então, a gente precisa seguir alguns pilares. Agora, veja bem, um aspecto interessante. É que nós nunca programamos muito bem a nossa saúde, né? É como já disse alguém, meu carro vai para revisão, então eu já estou preparado. Eu vou fazer uma viagem, eu me preparo. Mas para a saúde a gente não se importa muito, a não ser quando acontece alguma coisa. Mas aí já aconteceu. Então a gente precisa também ter esse caráter preventivo. Então, atividade física, se alimentar bem, dormir bem, ter um bom convívio social, são coisas que a gente deve sempre procurar. Doutora Ingrid, a gente ainda nesse tema de rotina, né, atual, a gente não costuma pensar muito, mas a comodidade do mundo moderno, obviamente, traz praticidade para o nosso dia a dia, a gente acaba ganhando tempo, enfim. Mas tem um lado que estimula a adoção de hábitos nada saudáveis. Vou dar um exemplo. Antes, para a gente comer, fazer um lanche, comer uma pizza, comer uma massa, fazer uma refeição, a gente tem que comprar. A gente saía de casa, né? Pegava o carro às vezes, ia até o lugar, comprava, ou seja, existia a ação de se mexer. Hoje em dia está tudo na palma da mão. Então,
com alguns cliques, a gente consegue ter alimentação, a gente consegue ter uma vida organizada com essa praticidade. Bacana, a gente consegue economizar tempo, tem essa comodidade, mas essa coisa da gente não sair do canto, a gente não desce mais uma escada, a gente só quer ir pelo elevador, mesmo que seja um andar apenas. O negócio é na esquina de casa, na esquina do trabalho, a gente quer ir no carro, ou então a gente pede para buscar, a gente não tem o hábito de andar. Então, o quanto isso prejudica a nossa saúde e o que é que a gente poderia fazer, né, para não ficar tão fixado nessa comodidade que de um lado é positivo, mas também traz alguns prejuízos para esse dia a dia, essa saúde do dia a dia. Pois é, exatamente isso. Hoje em dia a gente tem cada vez muito mais fácil acesso nessas ferramentas. Sim. De iFood, enfim, de delivery. E acaba que tem alguns alimentos que são geralmente as fast foods, né? Que acabam que são esses alimentos ultraprocessados que a longo prazo isso acaba fazendo com que a gente adquira essas doenças metabólicas que realmente vão fazer muito mal e vai afetar a saúde de uma forma geral. Então, o que a gente pode fazer para tentar driblar essa situação da correria, tudo mais, é tentar se organizar um pouco em casa, tirar ali 10 minutos para tentar fazer algum lanche rápido, uma fruta, algum lanche mais saudável, do que realmente ficar aderindo a essas medidas mais imediatistas, por delivery, inclusive, assim, que muitas vezes não é bem nutritivo. Então, acaba que realmente isso, a longo prazo, vai fazer muito mal. Então, uma medida para tentar driblar essa situação é justamente tentar se organizar no seu dia a dia com um lanche saudável, um lanche rápido, levar em alguma marmita, porque isso vai facilitar para você não cair nessas armadilhas, porque justamente a longo prazo isso vai causar e impactar muito a sua qualidade de vida. Questão das escolhas, né? Fazer boas escolhas, né? Às vezes não são as mais fáceis. Exatamente. Mas a gente tem que valorizar a qualidade. Doutor João, quais são os hábitos que mais, vamos dizer assim, que mais prejudicam a saúde que as pessoas costumam ter hoje em dia, na sua opinião? Bom, tem aqueles fatores externos, cigarro e bebida em excesso, né? Que são coisas evidentemente bem prejudiciais. Mas enquanto a Ingrid falava aqui, você tinha feito a pergunta a ela, eu também estava relembrando aqui de um assunto sobre os ultraprocessados. As transformações que a gente está vivendo são muito rápidas, né? Sim. Nós estamos num processo assim exponencial de acontecimentos. E se a gente vai recordar um pouquinho, há uns 50 anos atrás, na década de 1970 para 80, o governo americano viu que estava perdendo muito alimentos. O tempo de prateleira era muito baixo. Embora a gente já tivesse um discreto aumento da obesidade e sobrepeso no mundo todo, mas nos Estados Unidos o governo americano incentivou a indústria alimentícia, a fazer com que os alimentos tivessem maior tempo de prateleira. Certo. Conservantes, algumas coisas corantes, toda essa coisa que faz com que o tempo de prateleira aumentasse. E junto a isso também começou a ter aquilo que Ingrid falou, né, dos ultraprocessados. Sim. E se nota que a partir dos anos 1970, 1980, aquela parte do discreto aumento da obesidade sofreu um aumento extraordinário. A princípio dos Estados Unidos, mas depois também com o modelo americano exportado para todo o mundo, pelo menos ocidental, também o mundo ocidental adquiriu esse tipo de formação de alimentos, né, ultraprocessados e de uma série de conservantes na alimentação para que eles ficassem mais tempo de prateleira, e a obesidade tornou-se esse pum, né, que a gente está vendo agora no começo do século. É um dos grandes problemas da pandemia da obesidade que a gente está vivendo agora. Então, veja bem, reverter um quadro desse é uma coisa que é meio inimaginável, né? Agora, a gente também deve ter cuidados. Se sabe que em alguns supermercados, 70%, 80% do que está lá para ser vendido são coisas enlatadas, engarrafadas, etc, etc, etc. Sem falar em biscoitos, com aquilo tudo, né, que é um mal. Também já passamos daquela fase, é bom que se diga, daquela criança do bebê Johnson, né, que era bem gordinho, e se viu que depois aquele bebê Johnson, que era bonitinho, rechonchudo,
era o que começava a ter mais cedo a aterosclerose e começava a ter mais problemas de saúde numa idade mais jovem. Sim. Então, para reverter isso, é claro que precisa do esforço de todos, inclusive do aspecto governamental, para que a gente mude esse tipo de coisa. Entendi. Doutora Ingrid, em que medida a alimentação dos pais influencia na saúde dos filhos? A gente sabe, né, que os filhos acabam cultivando ou se espelhando, muitas vezes, nos hábitos dos pais. Então, em que medida essa alimentação dos pais acaba influenciando também na dos filhos? Então, eu acho que realmente 100% da alimentação dos filhos é baseada na alimentação dos pais. Então, os pais são espelhos para os filhos. Então, o que eu realmente recomendo é que não se compre esses alimentos industrializados, ultraprocessados, embutidos, enlatados, justamente porque tem muitos conservantes, aditivos, que a longo prazo acabam sendo tóxicos para os nossos corpos, né? Certo. Então, não tendo em casa é uma medida muito eficaz, muito efetiva para que a criança não tenha acesso a esses alimentos de forma tão precoce, que é na vida infantil, e justamente os estudos mostram que justamente a obesidade infantil, a longo prazo, está muito associada a essas doenças crônicas de aterosclerose, diabetes, hipertensão, e muito progressivamente evoluindo para infarto, AVC, ou seja, são doenças crônicas inflamatórias. Então, tudo vem de uma alimentação inadequada. E você conseguindo intervir ali na infância, então já é uma grande ajuda, de grande valia para o adulto futuro que aquela criança vai se tornar. E o que é ter uma alimentação equilibrada? Então, eu falo sempre que minha nutricionista, ela sempre orienta, olha, teu prato tem que estar sempre colorido. Então, é uma forma da gente tentar também ali mesclar os alimentos, né? Colocar verduras, legumes, frutas, fibras, proteínas, que é justamente a base da nossa nutrição. Então, acho que mesclando os vários tipos de alimentos que a gente tem, alimentos saudáveis, né? Uma proteína, um carboidrato bom, as verduras, frutas, legumes, a gente consegue realmente ter uma alimentação equilibrada. Doutor João, ter uma alimentação saudável não é só fazer dieta, né? Assim, no sentido de ter uma alimentação restritiva, enfim, um acompanhamento de um nutricionista. Eu lhe pergunto, como criar assim, uma consciência educativa, né, para se saber escolher, como ela bem falou. Deixa seu prato colorido, sempre escolha carboidrato, proteína, fibra, nanana. Como desenvolver essa educação, né? As pessoas, como é que a gente faz isso? Deve começar logo na infância, né? Em casa, na escola. Teve um fato que aconteceu comigo anos atrás, quando meus meninos eram pequenos, em que a escola fazia reunião de pais, né, e alunos e mestres, etc., com a direção da escola, e houve lá um debate sobre no recreio o que é que as crianças iriam comer, o que é que a cantina poderia oferecer. Então, a nutricionista da escola fez lá uma explanação muito bonita, tudo como deve ser feito. E como eu estava lá atrás, aí então a diretora me conhecia e disse: Doutor João, o senhor que é endocrinologista, o que é que o senhor acha? Eu digo: olha, eu assino embaixo tudo que a nutricionista disse. Tá bom. Aí foi discussão, foi para lá, foi para cá. Tá bom, então vamos fazer aqui uma votação, certo? Para ver quem é que deve mudar aqui a cantina da escola, né? Com frutas, verduras, etc. Tal. Os 2 votos que tivemos foi eu e a nutricionista. Todo mundo votou ao contrário. Quer dizer, todo mundo quer levar o quê? Já um empacotado, já um refrigerante. Salgadinho. Isso aí aconteceu. Quer dizer, então, a coisa tem que começar logo cedo, né? E a partir daí, evidentemente, hábitos alimentares sadios têm que ser feitos. Tudo isso que Ingrid falou, né? Desse colorido, de ter a diversidade maior que tem, frutas da época, tudo isso faz muito bem. Tá? E a gente vive preso um determinado tipo, né, de alimentação que é imposta pela indústria alimentícia. Sim. Doutora Ingrid, falando agora da questão da hidratação, né? Pelo menos 75% do corpo de um adulto é constituído por água. Então, qual a importância da água para o funcionamento do nosso organismo? Então,
A água, ela faz parte, né, de todas as reações do nosso corpo e ela vai agir justamente na nossa hidratação. A recomendação hoje em dia é que se ingira pelo menos 20 a 30 ml de água por quilo de peso. Então, uma pessoa ali nos seus 70 quilos teria aí que ingerir no mínimo 2 litros e ml de água por dia. No mínimo. No mínimo. Então, realmente a água faz parte do funcionamento do corpo, principalmente do sistema digestivo, para a sua saúde intestinal evoluir de forma favorável. Então, é de suma importância essa hidratação adequada. Porque, doutor João, tem gente que só toma água, só bebe água quando tá com sede. E é um perigo, chama até para os idosos, né? Que também perdem a capacidade de reconhecer que precisa tomar água, a saciedade para água, a questão da sede para tomar água, ele não sente muito, ele perde um pouco esse tipo de coisa, e é um problema, né? É igual a criança, né, que desidrata, o idoso também. Também, e é bom porque assim, a gente já vê hoje em dia muitos jovens adultos usando a garrafinha, né? Depois de, acho que tanto se falar sobre a necessidade da hidratação, a gente já vê. As pessoas levam no carro, tá ali na mesa de trabalho e tal. Mas a gente não vê os idosos com essa prática, né? Às vezes, eu quero um copinho d'água, eu tô com sede. E realmente, você que é idoso, você que tem idoso em casa, já faz o seguinte, terminou aqui esse episódio, já separa uma garrafa para ele, deixa lá, e quando secar, repõe, para que facilite, inclusive, a lembrança, né? Você vê a garrafa, já lhe induz, né, a consumir a água, beber água, enfim. Vamos pular para outro tema, que eu acho muito interessante e que eu acho que nos últimos anos houve um avanço na sociedade, que é a atividade física, a prática de atividade física, né? Doutor João, uma vez, um dos nossos entrevistados aqui no videocast disse que se tivesse que prescrever um único remédio para um paciente, seria atividade física. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo não integralmente, porque eu diria atividade física e também saber o que está comendo, né? Sim. Certo? Porque essas duas coisas terminam se entrelaçando, né? Então, essas duas coisas são fundamentais. E sabe que a atividade física tem uma liberação de uma série de substâncias, inclusive da minha área, uma série de hormônios, né, que fazem com que tenha um bem-estar, que tenha melhor absorção de glicose. Olha, tem pessoas que só com atividade física, com alimentação, sai de um estágio, por exemplo, de pré-diabetes para o normal. Você precisa nem tomar remédio, mostrando o valor, né, da alimentação e da atividade física para o indivíduo recuperar a saúde. Porque também aqui eu quero chamar a atenção de outro aspecto. Sabe que o processo de envelhecimento é natural, que algumas coisas vão surgindo. Sim. Mas envelhecer não quer dizer que é ficar doente, não, né? Você pode ter um envelhecimento também saudável, desde que você siga uma série de argumentos normais da boa vivência. Não fumar, não beber em excesso, praticar atividade física, ter um bom sono, tudo aquilo que já foi falado aqui. Então, também a gente precisa se prevenir ou se preparar para a velhice saudável. Doutora Ingrid, e com relação à idade, né? Para começar a praticar ou para praticar uma atividade física, quando começar e qual a faixa etária, assim, máxima? Ou não tem? Então, eu acho que a atividade física ela tem que ser estimulada desde a infância. Os pais também têm que ser exemplo, né, dessa prática, que é muito importante hoje em dia, praticamente em todas as doenças metabólicas, doenças crônicas, doenças digestivas, enfim, a maior parte das doenças, a maior parte, na verdade, da recomendação é praticar atividade física, claro, se não houver nenhuma contraindicação para isso, mas a gente vê os inúmeros benefícios que a atividade física traz. Então, eu acho que não existe uma idade certa para isso, então vai ter que individualizar, vai precisar saber se tem alguma comorbidade que limite essa prática, mas eu acho que desde a infância a criança tem que ser estimulada, tem que ser incentivada para que se torne um adulto mais saudável e também inserir essa prática de atividade física, até porque tem vários benefícios, seja na saúde física, mental, social, que é muito relevante. Doutor João, qual a recomendação para quem quer começar a praticar uma atividade física? Olha, isso que a gente falou tem que começar logo cedo, né, qualquer atividade física.
mas a qualquer fase da vida, sempre você vai ter ganhos, não é? Certo? Tá. Ganhos, olha, 50 anos para começar, tudo bem. Agora, claro, vai ter que ter alguns cuidados, né? Para o cardiologista saber como é que está a sua capacidade cardiovascular. Sim. Talvez até em alguns aspectos o pneumologista, que vai dizer que precisa fazer mesmo, que vai melhorar até a tua... Vai ser muito saudável para os teus pulmões também. Ver talvez agora com o reumatologista ou com o ortopedista, essa coisa também se vai ter alguma limitação, porque tem pessoas que vai ser melhor o quê? Fazer, por exemplo, pilates. Outros vão precisar fazer outro tipo de exercício. Então, precisa do educador físico para dar uma boa orientação junto com os cuidados médicos por trás disso. Então, qualquer época para começar, eu pelo menos comecei o meu pilates, eu já fazia alguma atividade, mas não numa maneira tão, digamos assim, correta. Disciplinada. Disciplinada, isso. Eu comecei há uns 8 anos atrás, olha aí, realmente dores que eu tinha de coluna, acabou tudo, entende? O diabetes estava querendo, acabou, agora está super normal. E fazendo pilates, quer dizer, para mim o pilates está muito bem. Para outros, talvez, um outro tipo de atividade física seja melhor, uma academia, sei lá, alguma coisa assim, mais musculosa. Mas para mim, atividade física. Então, veja bem, qualquer época sempre deve ser iniciado. E todos aqueles que começam em qualquer época vão se sentir melhor. Eles mesmo depois fazem esse tipo de comentário. Legal. Pois é, nunca é tarde para começar, sempre né? a tempo. E tem a questão da mente também, né? Quanto que ajuda, né? A saúde mental. A saúde mental, né? O que é que interfere aí? O que é que causa no nosso organismo a prática de atividade física que ajuda nessa saúde mental, doutora Ingrid? São justamente a liberação dos hormônios da felicidade, né? A serotonina, a noradrenalina. Então, a liberação desses hormônios em qualquer tipo de atividade física. E como o doutor João estava falando, existe uma variedade de prática da atividade física. Então, se aquele paciente tem alguma limitação ali ortopédica, daria para ele fazer uma hidroginástica, por exemplo, um pilates. Então, um paciente já mais jovem, que tem uma liberação para fazer uma atividade de maior resistência, dá para fazer uma corrida, correr maratona, inclusive. Então, pode variar aí, desde uma atividade mais leve, mas até atividades que realmente aquela pessoa está mais adequada para o tipo de atividade física. Então, a gente sabe hoje em dia que tem uma variedade e que todo paciente, a maior parte deles, tem benefícios nessa prática. Entendi. Vou dar uma pausa aqui na nossa conversa só para trazer um recado bem importante para você que é cliente Unimed João Pessoa, né? A gente tem uma novidade aí para você. A Unimed, eu fiz até uma colinha, porque são muitas informações, mas é uma dica super importante, tá? A Unimed criou um programa Melhor Cuidar, que é voltado, né, para os beneficiários que possuem alguma condição de saúde específica. Então, atualmente o programa reúne 3 linhas de cuidado: obesidade, crônicos, que no momento engloba hipertensos e diabéticos, e idosos. Cada um desses públicos conta com um conjunto aí de ações que vão de prevenção à reabilitação para garantir aí o cuidado contínuo, integrado e também coordenado por uma equipe multidisciplinar. Se você se encaixa nesse perfil do programa Bem Cuidar, é só você acessar o nosso portal, tá inclusive aqui na tela. Vamos lá, de uma forma bem didática, tentar te ajudar. Abra aí unimedjp.com.br, tá? Vai lá, solicitem Viver Melhor, aqui nessa aba terceira aqui, ó, Levi. Isso. Clicou aí, você vai no menu em Programa Melhor Cuidar. Aí, clica. E aí vai aparecer as informações. Coloca aqui, clica aqui em Entendi, Levi, por favor. Isso. Pronto, aí baixa aí pra gente ver a página completa para você ter acesso aí a mais informações, tá bom? Porque aí, nesse caso, acessando essa página, é só escolher a linha de cuidado que você quer fazer parte, tá bom? Olha aí, ó. Todo o plano, hipertensão, diabetes, 60+, obesidade, você clica para ter as informações e saber como acessar. Ah, Linda, tô com dúvida, tô com dificuldade de acessar aqui o portal. Anota então o telefone, tá bom? 99398 1736. 99398 1736, que aí você também tem mais informações sobre esse programa, tá bom? Voltando aqui para a nossa conversa, já falamos sobre alimentação, já falamos sobre atividade física, saúde em geral.
Queria entrar agora no tema sono e bem-estar, tá? Bom, que também, segundo vocês já falaram aqui, são pontos importantes, né, nesse aspecto de buscar mais saúde e mais qualidade de vida. Doutor João, qual a importância de ter uma boa rotina de sono para a saúde? Porque talvez esse seja um ponto que as pessoas às vezes cuidam da alimentação, faz atividade física, hidratação, mas aí no sono negligencia o tempo e a qualidade. Qual a importância de se cuidar também do sono? O sono realmente é um processo regenerativo, não é? Nós temos um dia de atividades e que o corpo, como qualquer máquina, precisa descansar também. E é no sono que nós temos, por exemplo, do ponto de vista hormonal, tem umas coisas que a gente chama de ciclo circadiano, que é a liberação dos hormônios de determinada atividade. Certo. Por exemplo, o hormônio cortisol, né, que é esse hormônio que é tido como um dos ligados muito ao processos de estresse, tá? Então, quando a gente está dormindo, ele está em nível baixo, certo? Mas se eu não durmo bem, ele pode aumentar durante o sono. E como ele é um hormônio que antagoniza a insulina, o indivíduo já pode ter alguns problemas metabólicos por conta de um mau sono. Um outro hormônio também importante durante o sono é o hormônio do crescimento, que a gente conhece como GH, tá? Então, por exemplo, as avós já diziam, para crescer bem, precisa dormir bem. E realmente, porque é durante o sono que esse GH começa a ter uma atividade boa no nosso organismo. Então, se a criança não dorme bem, se tem problemas, isso já foi bem estudado, até em crianças assim, institucionalizadas, né, que não cresciam, e quando realmente eram adotadas em algumas famílias, elas começavam a crescer melhor, só com alimentação e um bom sono. Então, o sono realmente faz aquele aspecto extremamente coadjuvante de tudo que aconteceu durante o dia. Sim. Então, na noite, a gente vai recuperar aquilo tudo. Então, um bom sono, e aí alguns falam 7 horas, outros falam 8 horas. É claro que não existe para todo mundo 8 horas. Porque tem uns que para 8 horas vai ser bom, para outros 6 horas pode ser já suficiente, para outros 7 horas. Então, cada um tem que ver o seu. Tem aqueles que, por exemplo, tem um ritmo, né, de sono nictemeral, circadiano, não é diferente. Tem uns que preferem dormir meia-noite, 1 hora da manhã, para acordar 10 horas da manhã. O ritmo biológico dele pode ser que seja esse, entende? E é por isso que tem crianças que vão para a escola e está com a sonolência terrível, né? Então, pode ser que o ritmo biológico dela seja esse. Então, a adaptação existe sim com alguns cuidados, mas cada um tem o seu próprio ritmo de sono. Essa semana eu vi alguém falando assim, nossa, eu dormi mais de 8 horas, não costumo dormir isso tudo, mas dormi, descansei, mas quando eu acordei, eu ainda continuava com sono, como se quanto mais se dorme, mais sono tem. Tem isso também, não? Pode ter. Inclusive, tem até algumas doenças que podem causar esse tipo de coisa, como também um sono, o indivíduo, por exemplo, tem a apneia do sono, quem tem problema de sono, né, que tem um sono muito irregular, né, que até a oxigenação dos tecidos fica difícil, que às vezes tem até que usar aquele aparelho, né, o CPAP, né, para poder melhor respirar durante o sono. Então, a pessoa, por exemplo, que tem uma oxigenação deficiente durante o sono, muitos obesos, né, a gente vê isso com alguma frequência, então já acorda até mais cansado. Como também tem outras doenças, como, por exemplo, o hipotireoidismo, né, que seria uma disfunção da tireoide, em que os hormônios tireoidianos desaceleram todo o nosso processo, de um modo geral, metabólico, de atividade e tudo. Então, a pessoa também já pode acordar já sonolenta, né? Certo? Como se tivesse dormido bem. Essas coisas também podem acontecer. Entendi. Doutora Ingrid, que dicas você poderia compartilhar conosco para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso sono? Então, hoje em dia se fala muito sobre a higiene do sono, né? Que é justamente aquele quando estiver perto ali da hora de dormir, você se desligar das telas, já coloca um ambiente um pouquinho mais escuro. Se, por exemplo, quiser fazer alguma coisa, que faça alguma leitura. Então, já vai ir acalmando o corpo para ele ir entendendo que precisa daquele descanso, que está chegando o momento do sono. Para assim você ter uma boa noite de sono, um sono reparador, certo? Então, como o Dr. João falou, não existe 6 a 9 horas de sono, não. Cada pessoa
tem justamente aquela quantidade de horas que com 6 horas uma pessoa vai estar super bem, vai reparar o seu sono, e com 9 horas ainda tem gente ainda que realmente ainda precisa desse tempo para poder reparar. Então, a recomendação é que realmente comece a ter essa higiene do sono para o corpo ir entendendo que justamente naquele momento, no final do dia, à noite, é o corpo ir desacelerando para poder realmente ter uma boa noite de sono. Tá. Vamos para outro ponto aqui, que é saúde mental. A gente até falou um pouco, mas queria aprofundar alguns aspectos aqui. Começar falando sobre as relações sociais, né? Se relacionar com as pessoas, as amizades, enfim. O quanto essa atitude, esse comportamento, doutor João, interfere e ajuda nesse bem-estar mental? E aqui a gente tem que considerar alguns aspectos. Por exemplo, a integração social do ponto de vista familiar, Sim. não é? Com a família de um modo geral, com a próprio companheiro ou companheiro no caso, né? Certo? Que também ajuda muito essa convivência. As amizades outras, no trabalho, né? Onde você exerce sua profissão, tudo isso faz com que a gente tenha uma boa integração e tenha uma boa saúde mental. Então, a convivência social é fundamental para uma saúde geral boa. E se quem tem dificuldades, muitas vezes, de fazer esse convívio social, às vezes uma terapia ajuda muito, tá? Porque tem pessoas realmente que têm, talvez, problemas da infância em que tenha bloqueios, né? Na vida adulta isso pode se refletir. Sim. E às vezes uma análise pode muito bem resolver esse tipo de problema. Mas é fundamental que as interações sociais aconteçam, tanto familiar, como com o esposo, a esposa, como com os amigos, como com o convívio do trabalho, porque isso tudo faz junto. E, aliás, sem falar também na própria atividade, vamos dizer assim, mental do esporte, né? Sim. Para se fazer atividades, a quem jogue tênis, a quem jogue futebol, a quem faça, não é como vocês, né? As corridas, né? Pois tudo isso faz parte de uma boa saúde mental. Doutora Ingrid, hoje em dia, quando a gente fala saúde mental, acaba que um dos pontos que se conecta é a questão da rede social. Né? Porque hoje em dia está todo mundo naquela rede social, está todo mundo interagindo, todo mundo se comparando, todo mundo querendo ter a vida perfeita, a vida feliz, o melhor trabalho, enfim. Então, falando especificamente sobre a saúde mental, qual o prejuízo, né, na sua opinião, dessas redes sociais, desse convívio todo com a vida alheia para a nossa saúde? Então, essa questão das redes sociais, a gente tem muito esse pensamento de que sempre a vida do outro está melhor, né? Então, assim, a gente sabe que também o pessoal só posta a felicidade, só posta um momento bom, ninguém vai postar as derrotas, as tristezas. Então, sempre ter a consciência e o discernimento que nem tudo que a gente está vendo ali é contínuo, é constante, entendeu? Então, a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Então, nesse pensamento, assim, a gente tem que saber segregar, separar essas situações. A gente não vai também se basear na nossa vida, se comparar com a vida do outro, até porque, como eu falei, hoje em dia na rede social só posta o que quer, só posta o lado bom das coisas. Isso. Então, tentar também não levar para o pessoal, porque todo mundo tem momentos bons e tem momentos ruins. Sim. Então, acho que é mais essa tentativa mesmo de tentar separar esse lado e não trazer para si mesmo como essa comparação. Essa cobrança, né? Essa cobrança não excessiva. Acaba nunca, é verdade. Sabe que tem uns estudos mostrando, né, que os adolescentes dos Estados Unidos, problema seríssimo, né? Certo? Que eles, TikTok, né, passou um tempo, está proibido, né, de entrar lá, porque a capacidade que teria redes sociais de fragmentar a capacidade de raciocínio, de tomar decisões e ser sempre, digamos assim, como que guiado para fazer determinada coisa, é muito grave. Então, já existe uma série de estudos para ver como é que vai ser abordada essa questão da infância. Hoje você pega a criança com 4 anos, né, já está
teclando ali já está direto na tela, né? Mas o que chama a atenção é que na adolescência, no adulto jovem, o negócio está tomando um aspecto muito difícil. Olha aí. É justamente nessa época que o caráter, né, está sendo moldado, então acaba que é uma ferramenta que começa a manipular muito. Principalmente os adolescentes, que realmente, eu acho, nos Estados Unidos está sendo um problema grave de saúde pública. Então, é algo que a gente também tem que se atentar. É muito importante. Bom, chegamos no momento do nosso quadro Mente Ativa. Tanto se falou aqui de fazer uma atividade física, né? De conviver com outras pessoas, porque a gente entende que esse é um quadro que a gente sempre traz aqui, conhece um pouco mais dos nossos entrevistados, mas também usa o exemplo deles como inspiração para que você também tenha seus hobbies. E nessa rotina, muitas vezes intensa e corrida que a gente vive, você possa parar para fazer coisas que te tragam essa sensação de bem-estar, descompressão, de relaxamento, tá bom? Vamos começar aqui, pegando esse gancho, vou começar com a doutora Ingrid, que eu já soube aqui que uma das atividades que ela gosta, né, de praticar para poder relaxar, já inclusive foi bem falada aqui, essa atividade, que é exercício físico, é isso? Isso mesmo, adoro. Ela chegou aqui, inclusive nos bastidores, falando da corrida, que estava sem correr nada, começou, já corre 5 quilômetros. É isso mesmo. Além da corrida, tem outra atividade que você faz? Então, no dia a dia, realmente, na nossa correria, né? Então, eu acabo priorizando mesmo, é uma prioridade no meu dia. Parar pelo menos meia hora todos os dias para fazer uma atividade aeróbica. Seja ela tanto corrida, como também bicicleta, caminhada. Então, faz parte do meu relaxamento. Eu me sinto bem, eu me conecto com mim mesma. Então, isso é muito bom para mim. É o seu momento. É o meu momento. Então, independente, seja qual hora eu chegar em casa, eu tenho esse momento. Que é justamente quando eu volto para mim mesma e me reconecto, penso no meu dia, penso no amanhã, enfim. É uma forma também de eu conseguir cuidar de mim mesma. E aí, outros hobbies também que eu tenho, viajar, gosto de ler. É um outro hobby que ela faz que eu também gosto muito, viajar. Inclusive, nós temos imagens, né? Essa foi uma viagem. Que viagem foi essa que você fez? Foi pra Veneza. Veneza. Faz muito tempo? Cidade linda. Foi em junho do ano passado. Junho do ano passado. No verão europeu. Olha aí. Foi. Que linda. Aí também. Uma viagem muito especial. Você costuma viajar quantas vezes assim no ano? Seja para fora, seja mais para perto, enfim. Geralmente uma vez por ano, 2 vezes. Eu tento ter esse tempo para realmente desacelerar, desconectar da vida corrida para tentar viver um pouco. A rotina de vocês que é bem intensa. Olha Isso, aí. Florença. Que linda. E Roma. Então é muito importante esses momentos de leveza, de realmente se reconectar. Deixamos para o fim essa foto. Como foi essa foto? Conta aí. Foi a audiência papal. A gente casou, foi na lua de mel, né? A gente casou em maio. Em até 3 meses de casados na Igreja Católica, você pode programar, marcar essa audiência com o Papa. E aí é todo um trâmite, você manda uma carta pro Vaticano, eles dão um aceite. Poxa. E aí foi bem legal. Acho que tínhamos 40 recém-casados. Recém-casados. Nessa audiência. Vocês eram os únicos brasileiros? Não, tinham mais. Não, tinham mais. E a emoção? Não. Foi muito emocionante. Ele é muito abençoado. Esse Papa. Então foi muito especial. Foi um momento muito iluminado. Que bom. Olha que registro legal. Vamos agora para Dr. João Modesto. Dr. João, como eu falei na abertura do nosso episódio, já participou aqui do nosso videocast algumas vezes. E a gente sempre aprende algo novo com ele. E ele sempre é motivo de inspiração aqui por algo novo. Por exemplo, quando ele veio a primeira vez, a gente ficou sabendo que ele toca pandeiro. Que ninguém sabia que ele tocava pandeiro. Aí a gente pegou esse registro aqui. Disse, meu Deus do céu, ele toca pandeiro. Ele, toco, tal. E, né, de vez em quando, com os amigos, né, doutor João? Isso mesmo. Viu? E é legal, porque aí você junta uma atividade que o senhor gosta com a interação com os amigos, com a família. É muito bom, viu? A gente tem uma equipe de uns 6 a 7
colegas, quando a gente se junta, né? Saem coisas boas. Sai música. É. Aí, como a gente já trouxe em outros episódios esse hobby do Dr. João, eu queria comentar um pouco de uma outra atividade que faz parte da vida dele, que é a atividade acadêmica. E aí também na abertura do videocast eu disse, a doutora Ingrid já foi aluna dele. Ô Ingrid, como é que é Dr. João Modesto como professor? Ai, É aquele mais bonzinho, mas ao mesmo tempo que fica ali cobrando... Ou ele é brabo? Como é que é? não, ele é totalmente paciente, bondoso com os pacientes, com a gente também como aluno. A gente aprende muito tanto com o jeito dele, como também a forma de passar conteúdo que ele tem, assim, uma facilidade muito grande. Então, eu lembro muito dos ambulatórios de osteoporose, ele lá explicando a densitometria óssea pra gente, e eu nunca me esqueci. Uhum. É algo que realmente, assim, ele soube passar e até hoje eu levo comigo esse aprendizado. Então, eu sou muito grata por ter tido ele como mentor, como docente, e eu tenho certeza que ele impactou e impacta ainda muitas vidas com isso, com esse dom que ele tem, com esse hobby, que é justamente essa Que parte legal. da vida acadêmica. Ô, doutor João, o que é que representa para o senhor esse trabalho como professor? Olha, realmente me dá prazer, entende? É uma coisa que eu gosto de fazer, certo? E quando eu faço, eu me sinto bem, tá? E porque também me incentiva a estudar. Eu gosto muito de estudar, de ler, entende? Não só a medicina, eu também vejo outras coisas, tá? Mas a medicina, evidentemente, que é o dia a dia, né? Certo? E atualmente, por exemplo, eu sou professor, já me aposentei da Federal, né, da UFPB, mas continuo lá como voluntário e também ensino na FAMINE, né? Tá. Certo? Fazendo também lá para o pessoal que chama P9, né? O pessoal que já está chegando lá na parte de se formar, perto de se formar. Certo? Então, é uma coisa que me traz bem-estar. Me traz bem-estar. E hoje em dia, qual o maior desafio, assim, de ser professor? Né? Quando a gente lida também com essa facilidade da tecnologia, do acesso à informação, isso de alguma forma ajuda no aprendizado, ou acaba atrapalhando, porque antigamente o aluno tinha que ir pesquisar, fazer grupo de estudo, não sei o que. Hoje em dia está uma coisa assim meio que na palma da mão, o que facilita, mas ao mesmo tempo talvez coloque ali numa zona de conforto. Então, para o senhor, qual o desafio? Assim, Não, de eu ensinar? acho que a gente tem que saber utilizar esses avanços tecnológicos, né, que são muitos, tá? E às vezes a gente tem nem condições de acompanhar, mas sempre que puder acompanhar, tem que adaptar o dia a dia, porque, por exemplo, a inteligência artificial vem mudar tudo, né? Muda tudo. E eu, claro, no consultório tenho também, quando eu estou, a depender do tipo de aula que eu dou, eu também faço, né, uso dela, porque chegou para fazer parte da nossa vida, certo? Não tem como fugir e ajuda muito. Bem utilizada, é uma extraordinária ferramenta. Entendeu? Então, para mim, os avanços estão trazendo avanços também para mim e para o que eu passo para, na medida do possível, né, os alunos. Para a gente encerrar esse assunto, o que é que um aluno de medicina nunca deve perder de vista para ser um bom médico? Olha, o fundamento nosso é tratar quem vem nos procurar, porque quem procura que está com algum tipo de sofrimento. E a gente tem que fazer alguma coisa para ajudá-lo, para contribuir, para recuperá-lo de alguma maneira, tá? Então, não tem sentido, por exemplo, eu como médico, para tratar de alguém, não reconhecer que está sofrendo e não tratá-lo da maneira que ele merece ser tratado, entende? Eu acho que o fundamento é isso, é ter a parte ética fundamental, a parte humana e, evidentemente, junto com a parte científica, né? O conhecimento científico para poder unir isso tudinho aí e fazer o bem para o nosso semelhante. Bom, durante a nossa conversa aqui, o Dr. João pontuou, foi muito interessante que ele disse assim, a gente se programa muitas vezes para uma viagem, para férias, para outras coisas na vida, mas a gente não se programa no que diz respeito à saúde, né? De se prevenir, de fazer check-ups e tal. Pegando o gancho dessa fala de Dr. João, doutora Ingrid, a partir de que idade a gente precisa, mesmo aparentemente não tendo nenhum problema ou doença, enfim, crônica, a partir de que idade a gente tem que fazer esse check-up, né, regularmente, e
que profissional, que médico procurar? Então, para um check-up, realmente paciente assintomático, existem algumas idades que são elencadas pelo Ministério da Saúde, que é justamente para fazer exames preventivos, certo? A partir de 40 anos, por exemplo, mulheres para fazer mamografia, certo? 45 anos, essa questão também da prevenção do câncer do intestino, com colonoscopia, essa parte também do câncer de colo de útero, também fase citológico. Então, tem algumas idades na medicina que a gente tem que recomendar esses tipos de exames, certo? Seja 40 ou 45 anos para paciente assintomático. Também rastreio de doenças metabólicas. Então, vai depender também do histórico familiar. Porque sabemos que existem esse componente genético importante. Então, a depender do histórico familiar, essa idade para rastrear algumas doenças vão ser mais precoces. Entendi. Então, a gente precisa realmente individualizar e aí tentando ofertar o melhor para o paciente a depender do histórico dele. Doutor João, a suplementação por conta própria, né? Infelizmente está cada vez mais frequente. Inclusive as pessoas utilizando medicamentos para emagrecer, seringas e tudo mais. De forma geral, que orientação o senhor daria para as pessoas que estão nos assistindo que têm tido essa prática? Quais são os riscos para a saúde? Eu acho que tem muito exagero, né? De um modo geral. Excesso de vitaminas, que, aliás, o nome já está dizendo, o excesso pode trazer prejuízos. Por exemplo, tem gente que toma vitamina D sem necessidade e toma em altas doses. Isso pode ser um problema para os rins. Estou dando só o exemplo de vitamina D, como também outras vitaminas ou sais minerais em excesso que também pode trazer. Já houve uma época que se tomava Lugol, que é iodado, né? Em demasia. Depois de 5, 10 anos começou-se a ver que aquela demasia estava trazendo problema para a tireoide. Então, tem algumas pessoas que precisam fazer suplementação. Sim, tem pessoas que precisam suplementar cálcio. O idoso precisa suplementar cálcio, ele termina não se a absorção dele diminui, tá certo? E às vezes ele ingere menos, então ele tem que fazer uma suplementação. De vitamina D também pode fazer suplementação. Sim. É diferente de uma pessoa de 20 anos que pratica esporte na praia, que não precisa estar com vitamina D, certo? Mas às vezes faz isso. Então existe um exagero, como também a busca do corpo perfeito, com uso de anabolizantes, de hormônio do crescimento. E anabolizante é um problema, né? Porque hoje em dia, tanto qualquer gênero, masculino ou feminino, está tomando doses quase que, desculpa a palavra, cavalares de testosterona, sem nenhuma razão, certo? E isso pode trazer prejuízos a médio e a longo prazo. Aqui e ali nós notamos notícias realmente terríveis de fisiculturista que faleceu, tal com 30 anos, com 35 anos, justamente porque o excesso de hormônio termina provocando esse tipo de coisa. Então, tem quem tem necessidade? Tem. Então, precisa procurar o seu médico, o seu nutricionista ou algum outro profissional da área que possa orientá-lo no sentido geral da saúde, mas especificamente em termos de medicamentos, deve procurar o seu médico para saber se está precisando ou não fazer uso daquilo. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Queria agradecer muito a participação de vocês, dizer que foi um prazer e uma aula, né? Para mim, acredito que para todos que estão nos acompanhando. E agradecer e dizer que até breve, né? Até a próxima, viu, doutor João? Ok, um prazer sempre enorme retornar aqui à casa. Prazer, viu, doutora Ingrid? Venha mais vezes. Espero contar com a sua contribuição aqui em outros episódios, tá certo? Tudo certo. Foi um privilégio estar aqui hoje compartilhando tanta informação boa. Muito bem. E espero contar com você, com a sua companhia também, sua interação nos próximos episódios. A terceira temporada tá só começando. Tem muita informação que vai te ajudar aqui a ter mais saúde e mais qualidade de vida. Até semana que vem. Tchau.